Hoje eu vou falar para você, paciente bipolar, sobre o porquê que a terapia cognitivo-comportamental é tão importante para o seu tratamento. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora para não perder nenhum vídeo inédito. A base do tratamento em terapia cognitivo-comportamental é o que a gente chama de modelo cognitivo. Você já ouviu falar sobre o que é o modelo cognitivo? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês hoje. Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, percebeu que as pessoas criam interpretações do mundo. E essas interpretações, elas direcionam emoções que influenciam de alguma forma no nosso comportamento. Através dos seus estudos, ele percebeu sim que a maneira como a gente enxerga as situações, o ambiente de uma forma geral, todo o contexto, todos os estímulos que nos cercam, a maneira como a gente enxerga isso influencia na forma como a gente se comporta. Mas qual é a relação que isso tem? Se a gente pensar que todos os estímulos que passam pelos nossos órgãos do sentido, eles são captados pelo nosso cérebro, a gente logo imagina que é muita informação. E o nosso cérebro dá conta de todas elas. Muitas das vezes de maneira automática. Na maioria das vezes, vamos dizer assim, de maneira automática. O que influencia, por exemplo, na interpretação que a gente tem deles. Então, se a gente for pensar que todos esses estímulos, sejam eles situações, né, estímulos sensoriais de uma maneira geral, sons, cheiros, gostos, como situações de uma maneira geral que acontecem com a gente, são interpretados, o conteúdo dessa interpretação a gente chama a interpretação de pensamento, que é o pensamento automático do modelo cognitivo. O conteúdo dessa interpretação ele vai gerar um estado de prontidão mental que a gente chama de emoção. Dentro do nosso cérebro não existe um botãozinho que fala aqui ligou-se a ansiedade, aqui ligou-se o medo, aqui ligou-se a tristeza. Não. A gente entende a emoção como um estado mental, basicamente, a informação que algumas áreas do cérebro passam para outras, eles ativam determinadas áreas, né, de maneira, né, a formar-se esses estados mentais que basicamente vão ativar o nosso corpo para quê? Para a gente se comportar. Então, se a gente pensar que um determinado tipo de pensamento gera um determinado tipo de estado mental, e esse estado mental tem como função nos preparar para a gente se comportar, fica claro sobre como os nossos pensamentos e a forma como a gente interpreta o mundo influenciam o nosso comportamento. Se eu imaginar, se eu pensar que alguma coisa vai acontecer, futuro, isso vai gerar um estado mental de ansiedade, que a gente popularmente conhece como ansiedade. Basicamente, a ansiedade é um estado mental que prepara o nosso corpo para a gente resolver um problema, ou seja, um problema que está no futuro. Como que a gente resolve um problema que ainda não aconteceu? A gente toma as ações para que aquele problema não seja tão grande assim, ou que não traga tantos danos assim, ou que a gente consiga já, de uma maneira geral, já resolver aquele problema. Isso basicamente é ansiedade. Da mesma forma, quando a gente sente raiva, significa que o nosso cérebro interpretou, antes de eu sentir raiva, antes de eu sentir as reações fisiológicas, ele interpretou algo como potencialmente perigoso, algo como uma forma de ataque, né, no nosso ambiente, e aquilo ali gerou um estado mental que a gente popularmente conhece como raiva, e aquilo ali nos preparou, ativou determinados hormônios, determinadas glândulas, aumentou o nosso fluxo respiratório, a nossa pressão sanguínea, e deu mais energia para os nossos músculos para a gente se defender, para a gente se comportar. Essa é a relação que existe entre interpretação, emoção e comportamento, que é a base do nosso modelo cognitivo. Quando a gente pensa no paciente bipolar, a gente precisa pensar que o transtorno bipolar é um transtorno que vai afetar principalmente essas três vias que nós falamos aqui. Vai afetar a nossa maneira de enxergar o mundo. Se a gente está em ativação, a gente vai enxergar o mundo de uma maneira diferente. Se a gente está em depressão, a gente vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Consequentemente, a maneira como a gente enxerga o mundo altera o nosso estado de humor, altera as nossas emoções. E
Um outro ponto que também é afetado pelo transtorno bipolar é o nosso comportamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental ela é fundamental também para o tratamento do paciente bipolar, se a gente pensar nessas três vias, nesse modelo cognitivo que eu falei aqui agora.